vamos lá. Gênesis, capítulo 1. Versículo 27. Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Esse texto aqui é o mais fácil de achar na Bíblia, né? É esse Apocalipse, mas esse é mais fácil que está logo no início. Gênesis capítulo 1, verso 27. Vamos ler então. Criou Deus, pois, o homem. Vamos ler desde o 26. Acabei dizendo errado, na verdade, desde o 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isto vos será para mantimento. E todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Amém. Vamos orar, meus irmãos, pedir que Deus nos abençoe. Peça que Deus fale com você nesta manhã, né? Amado Deus, Pai, nós estamos aqui, Senhor, na Tua santa presença e precisamos da Tua graça para entender a Tua palavra, Senhor. Nos ilumina pelo Espírito Santo, nos orienta e aplica a Tua palavra a nós, possamos entendê-la, compreendê-la e vivê-la, Senhor, para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, graças a Deus. Amém. Meus irmãos, eu quero continuar o nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, né, que nós estamos no ponto a respeito do Soli Deo Gloria, e nós estudamos a respeito deste ponto já a questão do inverso do Soli Deo Gloria, né, que eu procurei mostrar para os irmãos, o contrário do Soli Deo Gloria, que é o humanismo. O que é o Soli Deo Gloria? Vocês lembram? Somente a Deus, né? Só Ele a glória, só Ele o louvor, somente Deus seja dado toda a honra, toda a glória, todo o louvor, somente a Ele. Ele tem que ser o centro, e na verdade, como alguns irmãos têm até destacado muito bem, mais até do que Ele tem que ser o centro, na verdade Ele é o centro, né? E o contrário disso é o humanismo. Nos nossos estudos, nós já observamos algumas coisas. Nosso objetivo, nosso propósito é estudarmos a fé batista reformada, procurarmos a nossa identidade. Ontem eu estava até conversando com um irmão da presbiteriana, né? E ele me dizia assim que parece que teve a marcha para Jesus, né? Não é isso? E que o repórter, ou alguém da televisão, foi o repórter, né? Perguntou para a pessoa qual era o objetivo da marcha. E segundo esse irmão, a pessoa não soube responder, disse uma coisa lá que não tinha nada a ver. E depois perguntou também para o Silas Malafaia, né, a respeito do
propósito da marcha. E segundo esse irmão também, o Sr. Malafaia respondeu uma coisa lá que... O Malafaia respondeu o seguinte, qual era o sentido? O sentido da marcha é para a marcha. Ele não disse que era para Deus abençoar. O sentido da marcha é para abençoar a cidade. Ele não disse que era para Deus abençoar a cidade. Isso. O sentido da marcha é para abençoar a cidade. Isso. Tá? Também a gente fazer o nosso movimento, só que o nosso movimento é diferente. Mas não falou em Jesus, não falou em nada. Isso, exatamente. Quer dizer, muitas rodas de música, muita música. Exatamente. Isso. Aí o irmão falou que foi um carnaval mesmo, uma festa, né? Um dançará, uma coisa lá e tudo. Então, aí a gente estava conversando sobre isso, aí eu disse para o irmão, os cristãos perderam a identidade, eles não sabem mais o que eles são. É uma dificuldade muito grande para você definir o que é um evangélico, o que é um cristão, o que é um protestante, vamos dizer assim, né? Então nós temos que definir, porque essa falta de definição, quando você não diz o que uma coisa é, você abre a porta para a falsificação, porque tudo começa a ser aquilo, sem ser realmente. Quando você vai no médico, por exemplo, você chega lá com o médico, aí e você sabe o que é um médico. Na sua mente, por mais que você não fique pensando nisso, mas você tem a consciência de que o médico é o quê? É uma pessoa que estudou muitos anos e que continua estudando e que entende o corpo humano, né? Se especializou, vamos dizer que você vai no especialista em alguma área, e aí você vai se consultar com aquele médico. Você não vai, por exemplo, no açougueiro se consultar, porque você sabe que o açougueiro, ele é um açougueiro. Não é verdade? Aliás, tem até um negócio de dizer, né, que não é médico, é açougueiro, né? Tem algumas pessoas que dizem assim, quer dizer, você não vai no açougueiro, você não vai no verdureiro, você não vai no advogado, né? Exatamente. Agora, quando você vai, foi bom irmão lembrar, quando você vai no advogado, você está com problema na justiça, quer defender uma causa, está sendo acusado de alguma coisa, problema de lei, exatamente, né? Então, meus irmãos, as coisas no mundo tem que ter identidade, tem que saber o que é. Agora a gente não sabe mais o que é evangélico, não sabe mais o que é cristão, não sabe mais o que é... Não pode ser assim, nós temos que definir. Por isso a confusão nas igrejas hoje, né? Confusão muito grande. Então, nosso propósito é definir, é colocar nossa identidade. Bom, nós começamos com o Evangelho. O Evangelho, aliás, nós começamos com aquelas perguntas essenciais que só podem ser respondidas pelo Evangelho. O Evangelho de Cristo, como nós sempre afirmamos, ele vai basear e vai permear tudo que nós falamos. Nós também dissemos que definimos o que é uma igreja batista reformada. Falamos dos 3 nomes, o significado dessa identificação, a nossa identidade, o que nós somos. E aí continuamos falando da nossa herança reformada. Quer dizer, nós estamos ligados à reforma protestante e que foram doutrinas, que foi movimento de redescoberta das doutrinas apostólicas, das doutrinas da igreja primitiva. E nós estamos então vendo que nós estamos ligados a este movimento, por isso nós nos definimos reformados, né? Batistas e reformados, e também nós nos dizemos reformados porque nós estamos sempre voltando à Bíblia para nos avaliar a respeito de quem nós somos, o que nós estamos fazendo, como é o nosso culto e assim por diante. E eu comecei a falar para vocês então dos 5 solas. Nós dissemos que existem 5 pontos das igrejas batistas reformadas, que os irmãos devem se lembrar aí, que eu já mencionei isso aqui: reformada, calvinista, puritana, pactual e batista. Nós vamos estudar cada ponto desse com calma para nós entendermos cada vez melhor. E nós estamos no primeiro ponto, reformada. Já estudamos sola escritura, a Bíblia, a autoridade completa, fechada e clara em todas as matérias de fé. Isso foi uma reação à igreja romana, na verdade na época da reforma, eles estavam reagindo aos erros da igreja romana, né? Então por isso que a gente está estudando a igreja romana. Não estamos estudando a igreja romana para dizer que a igreja romana é o único erro no mundo, né? É por causa daquele contexto histórico que foi uma luta contra a igreja romana. A igreja romana é só um exemplo de perversão, de apostasia, mas hoje está cheio de igrejas romanas por aí, né? De apostasias com nome de evangelho.
Mas ali foi contrariando a Igreja Romana, que ensinava a Escritura mais a tradição, disse não só a Escritura. A Igreja Romana que ensinava a Cristo e mais os santos, mas ele solos Cristo, nossa confiança para a salvação está somente em Jesus Cristo. A Igreja Romana ensinava a graça misturada com as obras, e aí os reformadores diziam não, sola gratia, graça assegurou a redenção sem referência às obras. A Igreja Romana confundia justificação com santificação, levando a uma espécie de se justificar pelas obras, pelo mérito humano, e aí os reformadores diziam sola fide, somos declarados justos por Deus somente pela fé, pela obra de Cristo na cruz. E aí nós começamos a falar do soli deo gloria. A finalidade da criação e redenção é a glória de Deus, né? A glória de Deus. Criação, logicamente, a providência e redenção são obras de Deus que manifestam a glória de Deus, né? O que eu quero estudar um pouquinho hoje com vocês, nós não vamos acabar o assunto hoje sobre o soli deo gloria. Eu já comecei a falar do soli deo gloria, primeiro mostrando o inverso dele, que é o humanismo, né? Mostrei para vocês semana passada que os reformadores eles estavam lutando contra o humanismo que estava na Igreja Romana. Quando eles diziam só da Escritura e mais a tradição, eles estavam colocando o centro da revelação no homem, na tradição. E aí os reformadores diziam, não, só da Escritura. O que é humanismo? É colocar o homem no centro, como poderoso, como que consegue as coisas. E a Igreja Romana colocava a tradição, colocava os concílios, colocava todas essas coisas, prendendo a palavra de Deus, a Escritura Sagrada. Quando os reformadores disseram solos Cristo, eles também estavam lutando contra o humanismo, que era sair de Cristo e procurar uma justiça fora dele. Sola gratia é a mesma coisa, sair da graça de Deus e procurar uma força no homem, como o homem podendo se salvar. E o sola fide, também o humanismo, eles estavam lutando no sola fide contra o humanismo de não confiar apenas em Cristo, mas confiar também no mérito humano, na força humana. Então sola fide, sola Escritura, solos Cristo, sola gratia, sola fide, soli deo gloria, eram reações contra o humanismo que estava na Igreja Católica Romana. O humanismo que está presente nos homens. Eu alertei os irmãos para nós termos muito cuidado, porque isso é uma coisa da nossa natureza, e que nós sempre queremos fazer as coisas e buscar a honra que pertence a Deus. Nós temos que ter cuidado com isso e nós temos que lutar contra esse humanismo todos os dias de nossa vida, né? Continuamente lutando contra essas perversões, essas coisas erradas. A Igreja Romana, em relação à sola Escritura, ensinava, não se submetia a Deus quando Deus disse só a Escritura. Eles queriam algo mais. Então isso aí está o humanismo também, né? Então é o humanismo de várias maneiras em relação assim, ao homem não querer depender de Deus, o homem não querer glorificar Deus, não querer confiar unicamente em Deus, não querer honrar Deus, colocar Deus no centro, mas ele querer ser o Deus. É aquela tentação, sereis como Deus. Nós vamos estudar então hoje, agora, a questão da glória de Deus. E no próximo estudo, semana que vem, já é a ceia do Senhor. Então, inclusive, a gente vai começar, se Deus quiser, Deus permitir, um estudo no livro de Romanos. Eu pretendo estudar o livro de Romanos com os irmãos no domingo à noite, muito em breve, se Deus quiser. Um estudo detalhado do livro de Romanos, porque esse livro toda a igreja reformada tem que estudar, né? Mas o que nós vamos fazer a cada mês no culto da Santa Ceia é olharmos para um capítulo de Romanos já, para nós fazermos tipo uma introdução a esse estudo futuro, né? Nós vamos fazer se Deus quiser. Então, semana que vem nós vamos olhar um pouquinho Romanos capítulo 1. E cada Santa Ceia nós vamos ver um capítulo de Romanos, porque é o livro do Evangelho ali, da exposição do Evangelho pelo apóstolo Paulo, né? E na outra semana então nós vamos falar já, sem ser na semana que vem, que vai ser a ceia do Senhor, na outra semana nós vamos olhar sobre o soli deo gloria para a questão mais histórica. O que aconteceu lá, qual foi a reação dos reformadores e como nós devemos aplicar isso hoje. O que eu quero olhar hoje com os irmãos é o ensino bíblico sobre a glória de Deus, para que a gente possa entender
por que aquele movimento da reforma, né? Semana passada eu mostrei para vocês a perversão dessa verdade da glória de Deus, que é o humanismo. E hoje eu quero mostrar para vocês o ensino bíblico sobre a glória de Deus. Eu li com os irmãos então esse texto de Gênesis capítulo 1, verso 27, porque esse texto diz que Deus criou o homem com um propósito muito definido. Muito definido. Observem que o homem foi a última criação. Foi a coroa da criação. Depois de Deus ter feito todas as coisas e Deus ter preparado o mundo para o homem. Aí Deus cria o homem e Deus diz assim: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Observem que a Bíblia fala somente do homem com essas palavras: façamos o homem. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre toda a criação. Então, o homem foi criado como uma expressão da imagem de Deus, para manifestar a pessoa, os atributos, vamos dizer assim, de Deus. O homem não é Deus, nunca vai ser Deus, mas o homem foi criado para manifestar, revelar a glória de Deus, revelar quem Deus é. Nós vemos isso tanto na palavra a imagem e semelhança, como nós vemos na questão do domínio, que ele diz assim: domine o homem sobre toda a criação. Observe que Deus coloca aqui as várias partes da criação: os peixes do mar, os bichinhos que estão no mar, as aves dos céus, os bichinhos que voam, né? E os animais domésticos sobre a terra, os animais que estão na terra. Quer dizer, a criação no mar, no ar, na terra, Deus deu para o homem para que o homem domine. E o homem é a imagem e semelhança de Deus. O homem ia dominar como vice-regente de Deus. Deus é o rei, na verdade. Deus é rei. Deus é o Senhor. Deus é aquele que controla absolutamente todas as coisas. Mas Deus colocou no homem esse vice-reinado. O homem é o mordomo de Deus na terra. O homem é representante de Deus na terra, que tem que controlar, dominar a terra em nome de Deus, como expressão da vontade de Deus, da glória de Deus. Você vê, por exemplo, que quando Deus trouxe os animais para que o homem desse o nome, quem foi que trouxe? Deus. E quem foi que disse para o homem dar o nome? Deus. E é por isso que o homem deu o nome. E o nome que o homem deu, esse ficou. O nome como o nome dos animais. Isso quer dizer que o reinado do homem era uma realidade. O homem dominava, mas ele dominava debaixo da autoridade suprema de Deus. Deus é o rei, na verdade, o homem é o representante desse rei. Em tudo isso nós vemos o quê? Que o homem foi criado para Deus, para a glória de Deus, e a satisfação do homem é isso. Eu tenho aqui esse relógio. Inclusive o meu relógio está com a bateria fraca, então não estou confiando muito nele, né? Deixei aqui o relógio da Carol, né, Carol? Então, um relógio com bateria fraca já não é um relógio que está trabalhando muito bem, né? Porque um relógio, ele foi criado para quê? Para dizer as horas. E a partir do momento que ele começa a ficar com bateria fraca, ele tem algum defeito, ele perde a sua função, ele perde seu sentido, ele fica sem sentido. Então existe uma verdade na palavra de Deus que é: você e eu, nós fomos criados para quê? Para manifestarmos a glória de Deus, para sermos vice-regente de Deus, e nisso está o nosso sentido. Quer dizer, a partir do momento que o homem pecou, o homem perdeu o sentido completamente. E ele corre como um louco atrás do sentido para a sua vida. Aí ele vai correr para as drogas, ele vai correr para o sexo, ele vai correr para a fama, ele vai correr para o acúmulo de dinheiro, ele vai correr para a profissão, ele vai correr para a família, ele correr para muitas coisas, tentando achar um significado, um sentido, uma alegria para a sua vida, mas ele não consegue. O homem no pecado é um homem miseravelmente triste, sem esperança, sem prazer, na verdade, verdadeiro. Todo prazer dele é falso. Ele vive assim, de prazerzinhos,
de um joguinho de futebol, de uma festinha ali, de uma coisinha assim, mas aquilo não é o prazer verdadeiro. Ele não acha prazer, ele não acha alegria, ele não acha realização verdadeira em nenhum lugar. Por quê? Porque o homem foi criado para Deus. E o pecado é a perversão disso. O pecado é o humanismo, o pecado é a idolatria do ego. O homem tira Deus e quer ser Deus. Mas como é que pode isso? Ele nunca vai ser realizado, feliz, ter vida verdadeira. As pessoas dizem assim: eu estou vivendo a vida, eu estou construindo a minha vida. Não, você está se matando. Por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? A morte. Então o homem vive nisso. Nós vemos aqui então que você foi criado para Deus. Meu querido irmão, meu querido ouvinte, nunca você vai achar alegria, esperança verdadeira fora de Deus. É por isso que você pega ali o início do Sermão da Montanha: bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado. Feliz é aquele que, na verdade, todas as bem-aventuranças estão falando da conversão. O homem que é convertido, o homem que se volta para Deus, se volta do pecado para Deus. Esse é o homem feliz. A sociedade humana, na sua loucura pecaminosa, tenta encontrar felicidade fora disso. A felicidade, deixa eu explicar direitinho para você, que cada pessoa entenda bem isso. A felicidade não se alcança diretamente. A felicidade não se alcança diretamente. A felicidade ela se alcança com uma consequência da nossa comunhão com Deus, porque nós fomos criados para Deus. Toda vez que as pessoas tentam alcançar a felicidade diretamente: eu quero ser feliz. Como é que eu vou ser feliz? Eu vou ser feliz, não sei, ficando rico. Eu quero ser feliz, eu quero ser feliz. E ela procura a felicidade diretamente nessas coisas, ela nunca acha. Porque nós temos que entender que a felicidade está em Deus. Você nunca vai ser feliz sem Deus na sua vida. Não se iluda com isso, não. Se algum de vocês não é convertido ainda, você é um infeliz. Você pode ter o que você tiver, pode alcançar o que você tiver, mas você não tem alegria verdadeira. Você é um miserável. Você vai morrer, vai para o inferno. A sua vida é sem sentido. Isso não é politicamente correto a gente falar isso. Ninguém quer falar isso hoje em dia, né? Mas é o que a Bíblia diz. E a igreja tem que pregar essas coisas com toda a realidade. Você é um morto em delitos e pecado, e um miserável. Enquanto você estiver no pecado, enquanto você estiver sem resolver seu problema com Deus, você é um infeliz, você é um miserável, você é um condenado. Pode alcançar essas alegriazinhas tolas e bobas e fúteis deste mundo, passageiras, pode até se alegrar nela, mas isso passa rapidinho, como uma fumacinha, como uma peninha que passa voando assim perto de você, levada pelo vento. A única coisa realmente que permanece é Deus, a comunhão com Deus, o conhecimento de Deus, a fé, a resolução desse meu problema em Cristo Jesus, do meu pecado. A Bíblia diz claramente: o homem foi criado para Deus. Não adianta querer achar sentido e alegria sem Deus. Meus irmãos, se eu tenho alguém aqui que não é convertido, corra para Jesus, creia em Jesus de todo o seu coração. E vocês que já são realmente de Cristo, já são de Deus, busquem cada vez mais conhecê-lo, busquem amá-lo, busquem viver para Ele, porque nisso está a sua alegria. A alegria, o prazer verdadeiro está em amar, conhecer o Senhor. A nossa exortação constante é: busque conhecer o seu Deus. Se você o ama já, então ame mais, conheça mais. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Crescei na graça e no conhecimento do Senhor. Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Tem um livrinho que eu vi, eu não li ainda, mas é um livro de um autor reformado, que diz assim: ouse ser firme. Eu penso que esse livro deve tratar dessa atitude de nós sermos firmes, meus irmãos. Não brinque com o pecado. O pecado é uma coisa horrível. O pecado nunca vai te fazer feliz. Abomine o pecado como a coisa mais miserável do mundo. Não brinque com o pecado, porque o pecado, se você brincar com ele, ele vai te matar. Afaste-se do pecado e busque esse Deus em Cristo Jesus, porque bem-aventurado é o homem que conhece a Deus, mas maldito é o homem que não conhece, que se afasta de Deus.
que brinca com o pecado e se afunda no pecado e morre no seu pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Então a exortação que a gente faz sempre aos irmãos é: busque ao Senhor. Mas deixa eu continuar. A Bíblia então, ela fala dessa realidade que nós fomos criados para Deus. O capítulo 3 fala sobre o problema do pecado e sobre o humanismo. Porque qual foi a tentação da serpente? Capítulo 3, versículo 5. Leia comigo, por favor. Capítulo 3 de Gênesis, versículo 5. Gênesis capítulo 3, versículo 5. Já? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Qual foi a proposta de Satanás? Vocês serão como Deus. Qual foi a proposta de Satanás? Deus não é bom, vocês têm que se livrar dele. Deus está enganando vocês, vocês têm que se livrar dele. Vocês têm que se libertar de Deus. E vocês têm que buscar o controle das suas próprias vidas, autonomia, controle próprio da sua vida, independente de Deus. O humanismo, isso é humanismo, eu já procurei explicar para os irmãos. O humanismo é o homem tomando as rédeas de sua vida em suas mãos. Entendeu, irmãos? Aqui, eu controlo a minha vida. Eu controlo a minha vida e eu domino e determino tudo o que eu vou ser e vou fazer. E eu quero me libertar de Deus, porque Deus é uma pressão, escravidão, eu não aguento. Lembra do Salmo 2? Os mandamentos de Deus são amarras, são prisões que eu não suporto. A essência do pecado é isso, é uma revolta contra Deus, contra a lei de Deus, contra a vontade de Deus, contra o próprio Deus. É um desejo de que Deus morra. Você sabia que cada pecado é uma tentativa de matar a Deus, de destruir a Deus? Não pode. Mas o pecador gostaria que Deus não existisse. O pecador é um ateu. Ou um desejoso de que o ateísmo fosse uma verdade, que Deus não existisse. Deus é um problema, eu não quero saber de Deus, eu quero ser autônomo. Eu quero viver para mim, eu não quero viver para a glória dele, eu não quero viver para ele. Essa foi a proposta da serpente, e essa é a proposta que Adão e Eva compraram, e essa é a proposta que o mundo tem vivido, e essa é a proposta que, se você não é crente ainda, você vive nessa proposta louca. Você é um autônomo. O fato é que essa foi a proposta de Satanás. Observe que a proposta de Deus é o oposto disso, como nós temos visto, viver para a glória de Deus. Mas é um texto muito famoso lá de Marcos. Vamos ler, por favor? Marcos capítulo 12, versículo 28. Que vocês conhecem bem. Vocês vão lembrar desse texto. Marcos capítulo 12, versículo 28. Que nos diz assim: chegando um dos escribas, tendo ouvido... Acharam, meus irmãos? Vamos ler. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu-lhe: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Jesus resumiu
Jesus resumiu toda a vontade de Deus em 2 mandamentos. Eu já tenho explicado isso várias vezes aos irmãos. Jesus pegou os 10 mandamentos, as duas tábuas da lei, e fez um resumo. Da primeira tábua ele disse: amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. É aquele mandamento, do primeiro mandamento ao 4º mandamento. Do primeiro mandamento de não ter outro Deus, ao 4º mandamento, que é o dia do Senhor. Né? Esses 4 mandamentos o Senhor pegou, resumiu nesse: amar a Deus. Isso quer dizer que a obediência, ela baseia, é aquilo que Jesus vai falar em outra parte. Jesus vai dizer assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. O que baseia a nossa obediência a Deus é o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e com todo o coração, com todo o ser. Irmãos, está aqui esse ventilador. Esse ventilador não pode amar. Esse ventilador não tem coração. É uma máquina. Obedecer a Deus não é uma coisa como fazer algo que uma máquina faz mecanicamente, mas envolve o coração, sentimento, vontade, centro da vida. Jesus quis dizer o seguinte: Jesus estava explicando na verdade a criação. O homem foi criado para Deus, para expressar a glória de Deus, para amar a Deus sobre tudo. O homem foi criado para considerar Deus como Deus. Ora, pergunto a vocês: quantos deuses existem? Deuses de verdade. Quantos deuses existem de verdade? Só um. O Criador. Jesus está dizendo: ora, hajam de maneira racional, de maneira lógica, de acordo com a razão, de maneira correta, de maneira com sentido. Considerem Deus quem é Deus. O dinheiro não é Deus, a família não é Deus, o trabalho não é Deus, eu não sou Deus. Então, considere Deus como Deus. Ame a Deus. Viva para Ele. Viva para a sua glória. E se você ama a Deus, você também vai amar o seu próximo, porque esses são mandamentos conjugados, unidos, estão no mesmo princípio. Quem ama a Deus ama o próximo. Por isso que Jesus diz que o 2º mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aqui ele resume os 6 últimos mandamentos, desde o 6º até o 10º. Jesus agora, desde o 5º, né, até o 10º, Jesus resume com uma palavra: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. É por isso que o homem não deve adulterar, porque o adultério é falta de amor com o próximo. Por isso que o homem não deve roubar, porque o roubo é falta de amor com o próximo. Por isso que o homem não deve difamar o seu irmão, difamar o seu próximo, porque a difamação, a mentira, a calúnia é falta de amor com o próximo. Por isso que o homem, ele não deve, meus irmãos, cometer nenhuma dessas coisas, cobiçar o que é do próximo, porque a cobiça é falta de amor com o que é do próximo. O amor a Deus é a base do amor ao próximo. E se eu amo ao próximo, eu amo a Deus, né? E se eu amo ao próximo, eu vou cumprir os mandamentos com relação a ele. Eu vou ter dignidade, não vou matá-lo. Eu não vou fazer nada contra a sua vida. Eu não vou atentar contra a sua vida. Eu não vou pegar um carro e dirigir feito um louco por aí, podendo atropelar uma pessoa. Porque matar não é só pegar uma arma, não. Eu não vou sair por aí ofendendo o meu próximo, porque eu mato até quando eu chamo de louco. Eu ofendo, eu quero machucá-lo, eu estou matando. Se eu amo o meu próximo, eu quero o bem dele, eu quero a vida dele. A sociedade que nós vivemos é uma sociedade que fala muito em amor. Amor, compreensão, luta contra o preconceito. Mas que palavras tão bonitas. Mas é a mesma sociedade que defende a morte de milhões de inocentes a cada ano na barriga das suas mães, no terrível aborto. Como é que gente que fala em solidariedade, em falta de preconceito, que luta contra o preconceito, que luta pela igualdade entre os seres humanos, que luta por solidariedade,
defendem a morte de milhões e milhões de bebezinhos na barriga das suas mães, no aborto, defende o aborto. Sabe por que essa gente defende isso? Porque essa gente não ama a Deus. E quem não ama a Deus não pode amar o próximo. Por mais que diga que fale de amor, fale de solidariedade, isso é bobagem, isso é conversa fiada. Porque essas pessoas não têm amor verdadeiro. O fato, irmãos, é que aqui se resume viver para a glória de Deus. Observe que Adão e Eva, enquanto eles estavam sem pecado, eles viviam para a glória de Deus, não é verdade? Eles amavam a Deus e amavam uns aos outros. Adão amava Eva, Eva amava Adão. Mas imediatamente quando entrou o pecado, eles se afastaram de Deus, eles correram de Deus, eles fugiram de Deus. Deus não era mais amável para eles, Deus era o inimigo deles agora. Eles sabiam que Deus era inimigo. A consciência deles estava dizendo agora, Deus não é mais teu amigo não, Deus é teu inimigo. Vocês agora estão em inimizade. Eles correram de Deus e eles não se amavam mais como antes. Agora Adão diz assim: a mulher que tu me deste. Ele acusa a mulher e ele acusa Deus. Ele é inimigo de Deus e ele é inimigo da mulher. O amor nunca é perfeito nessa vida por causa do pecado. Nem o amor a Deus, nem o amor ao próximo, porque ainda existe o pecado. É por isso que existem as brigas, é por isso que existem as guerras, é por isso que existe a fofoca, a confusão, a maledicência, é por isso que existe o egoísmo, é por isso que existe a maldade, irmãos. Porque Deus não é mais o Senhor dos corações, porque as pessoas não amam mais a Deus. Ouçam, viver para a glória de Deus, expressar a imagem e a semelhança de Deus, é viver em santidade, que significa também viver em amor a Deus e amor ao próximo. Deus é santo e Deus é amor. Quanto mais nós amamos a Deus e quanto mais nós amamos o próximo, mais santo nós somos, como Deus é santo. Jesus disse: sede santos como nosso Pai, né? Vosso Pai é santo. Nós temos que ser, quanto mais nós amamos a Deus e mais amamos nosso próximo, nós somos santos. E nós vivemos para a sua glória, e nós expressamos a sua imagem, a sua semelhança, porque Deus nos criou para isso. E o pecado é a inversão disso, o pecado é a autonomia, o pecado é não quero mais Deus. E a consequência é que eu também não quero nada para o próximo. Eu passo a ser egoísta, eu passo a ser perverso, eu passo a ser mau. Eu passo a ser insensível com o sofrimento alheio. Eu passo a dizer assim: não é meu, não tem nada a ver comigo, não é comigo. E isso tudo manifesta autonomia humana. O homem, sendo Deus de si próprio, é o homem que não ama ao próximo, porque ele não ama a Deus. E quem não ama a Deus não pode amar o próximo, porque a consequência natural de amar a Deus é amar o próximo, porque Deus é amor. Se você ama a Deus, você passa a ser amor, você passa também a expressar o amor de Deus. Isso tudo é viver para a glória dele e manifestar a imagem dele. O humanismo é a inversão de tudo isso. E é por isso que os humanistas tentam falar de solidariedade, mas eles defendem o aborto. E defendem infanticídio. Humanistas que dizem que tribos indígenas que matam seus filhinhos e dizem assim: isso é coisa de cultura, nós não podemos interferir. Vocês sabem que tem tribos indígenas ainda hoje que matam seus filhinhos? E esses humanistas dizem: não, mas é cultural, o que é que nós vamos fazer? Não temos que interferir, é a cultura deles. Mas esse absurdo, irmãos, é fruto de falta de amor a Deus. É quando os homens abandonaram a Deus, eles perdem a referência do amor, da verdade, da santidade, e eles passam a defender absurdos como aborto, como infanticídio e como todas essas atrocidades terríveis que o mundo moderno, cheio de orgulho, de vaidade, tem defendido. Mas ouça, irmãos, a igreja de Cristo é outra gente, é outro povo. E se não for outro povo, não é igreja. É por isso que nós temos que agir diferentemente. Diferente dessa barbaridade, dessa imundície toda que nós temos visto aí fora.
Mas é um absurdo tudo isso na sua própria essência. Eu já estudei um pouco com vocês a respeito do Salmo 96, né? Vamos olhá-lo brevemente agora, novamente. Abra sua Bíblia comigo aí no Salmo 96. O absurdo de tudo isso, dessa vida sem Deus, sem a sua glória, sem expressar a sua imagem, está expresso no Salmo 96. É aquilo que eu falei um pouquinho para os irmãos antes. Quando o Senhor Jesus disse que nós temos que amar a Deus, ele só está dizendo assim: amem quem é Deus de verdade. E o absurdo está em tudo isso é que os homens estão vivendo por uma ilusão. Estão vivendo para a sua própria imaginação, para a sua própria loucura. O Salmo 96 que nós já estudamos, já preguei uma mensagem aqui sobre ele, diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Observem que eu já expliquei isso aqui para os irmãos, as duas ações que o verbo nos exorta a cumprir, a praticar. Primeiro, cantar ao Senhor, quer dizer, uma vida de louvor, de cantar, de bendizer ao Senhor. Segundo lugar, é uma vida de anunciar aos outros a glória dele. Cantem ao Senhor, ele diz, depois anunciem aos outros. O objetivo dessas ações, a primeira é para o próprio Senhor. Eu canto para o Senhor. O da segunda é o próximo. Eu anuncio para o próximo. Mas tanto quando eu estou cantando para o Senhor, como eu estou anunciando para o próximo, eu estou manifestando a glória de Deus. Porque eu canto sobre a glória de Deus. Eu bendigo a Deus por causa da sua glória. E eu anuncio aos outros a sua glória. Por isso que o salmista diz no versículo 4, observem: porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível que todos os deuses. Só ele é digno de ser louvado. Mas aí ele compara o Deus verdadeiro com os deuses falsos, dos ímpios, dos humanistas, dos incrédulos. Quando ele diz no versículo 5, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. O que são os ídolos? O que são os deuses, melhor dizendo, dos povos? Ídolos. E ídolos é uma palavra que quer dizer nada. Outros textos da Escritura vão dizer: tem boca, mas não falam, tem mãos, mas não tocam, não é? Esses ídolos antigos e os ídolos modernos têm olhos, mas não veem, têm pés, mas não andam, têm que ser carregados, não são nada, são fruto da loucura do pecado, porque o pecado, ele cria falsidades, e essas falsidades passam a ser como que realidade para o pecador. O pecador passa a acreditar que aquele ídolo é um Deus, que aquele nada é um Deus que pode lhe abençoar, e ora para ele, e reza para ele, e pede para ele, mas não pede para o verdadeiro Deus, não busca o verdadeiro Deus. Por isso que o Senhor diz: que absurdo é isso, os ídolos não são nada. Como é que vocês adoram nada? Irmãos, como é que o homem pode viver para si próprio, achando que é o grandão, se ele não é nada, ele é uma mera criatura de Deus, que respira o fôlego que Deus dá a ele, que o fôlego de vida está em Deus, a força dele está em Deus, como Paulo diz, nele nos movemos, nele nós existimos. Como é que esse homem pode adorar a si mesmo e ser humanista e achar que pode viver em si mesmo, se a força dele vem de Deus, se tudo que ele tem é de Deus? E aí, eu não vou fazer exposição aqui desse texto, só estou tirando alguns princípios. O texto mostra que a alegria verdadeira está em nós adorarmos ao Senhor. Observe o que diz o versículo 10. Dizei entre as nações: reina o Senhor, ele firmou o mundo para que não se abale, julga os povos com equidade. Olha as palavras: alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo o que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com equidade e os povos consoante a sua fidelidade. Observe as palavras: alegrem-se, folgue, regozijem-se.
É aquilo que eu falei, a alegria verdadeira, o prazer verdadeiro, a paz verdadeira está no Senhor. Se você conhece o Senhor, você sabe o que é verdadeira alegria. E quanto mais você conhece o Senhor, mais você tem prazer, mais você tem alegria, mais você tem paz no seu coração. Mas o pecado é tristeza, é miséria, é angústia, é falta de paz completa. Nunca o humanista, o pecador, o ímpio, o incrédulo encontra paz. Ele encontra paliativos. É como uma pessoa que tem dor de cabeça e usa um remédiozinho aí, um Anadol, para passar dor de cabeça, mas ela não quer saber a origem da dor de cabeça. Assim, o humanista é aquele que tenta achar uma paz com um pouquinho de bebida, um pouco de drogas, com sexo casual, no esporte e outras coisas que podem ser lícitas, mas ele usa como Deus e ele tenta se satisfazer e ele não se satisfaz. É como o viciado em droga que nunca consegue o prazer da primeira dose, não é verdade? Ele fica querendo aquele prazer, e aquele prazer, e aquele prazer, e ele corre atrás daquele prazer. E ele nunca consegue. Ele tem momentos de falso prazer, passageiro. E aí ele cai no vazio. Um homem que anda com muitas mulheres pode pensar que é feliz, mas ele é um frustrado, infeliz. O rico sem Deus pode pensar que é feliz, mas ele é um miserável. Amanhã ele estará morto, o seu corpo comido por bichos, e a alma dele estará no inferno. Que tristeza, irmãos, é a pessoa pensar que sem Deus ela pode ser feliz. Não pode. Porque a alegria verdadeira está em Deus, na glória de Deus. Porque o homem foi criado para Deus. E aí que nós temos que essa vida sem Deus é uma vida tão louca, como o apóstolo vai dizer, por exemplo, abra sua Bíblia comigo agora no outro texto, Efésios capítulo 2, versículo 1. O homem sem Deus acha que é livre, mas ele não é livre, ele é um escravo. Lembre que o Senhor criou o homem para dominar, não foi? Para ser o vice-regente de Deus. No pecado ele passa a ser escravo. Escravo de 3 inimigos terríveis, poderosíssimos. Efésios capítulo 2, verso 1, diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. A situação do homem é morte espiritual. E essa morte se expressa nessa escravidão. Ele é escravo dessas 3 forças, não é? Qual é a primeira força? O mundo. O sistema mau, presente, perverso, maligno, humanista, anti-Deus. Ele é escravo disso aqui. Eu participei esses dias de uma conferência reformada lá na igreja presbiteriana. Eu acabei esquecendo de lembrar os irmãos dessa conferência. Foi muito boa, irmãos. Eu gostaria que vocês tivessem participado lá. A gente acabou me fugindo da memória e eu não lembrei vocês semana passada, né? Ano que vem gostaria até que os irmãos se planejassem para estar nessa conferência. Muito bom. Todo ano tem. Na presbiteriana. E a gente ouviu ali tanta coisa maravilhosa dos pastores que pregaram ali. E quando eu voltava ontem, eu vi vários jovens. Ontem foi sábado, né? E vários jovens se vestindo do mesmo jeito. As moças seminuas, todas pintadas, se pintam do mesmo jeito.
se veste do mesmo jeito, a mesma linguagem, a mesma vulgaridade, escravos deste mundo, e pensa que são livres, não é? Pensa que são livres, não são livres, são escravos deste mundo. Vão na onda dos costumes pervertidos deste mundo. Não tem poder para ir contra isso porque são escravos. E não tem poder porque, como diz a Bíblia, estão também segundo um príncipe da potestade do ar do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Satanás, o diabo, os domina pelo poder da mentira que os ilude. A mesma mentira do jardim do Éden, sereis como Deus. Ele continua dizendo, sejam autônomos, sejam autônomos, sejam autônomos. É a mesma mentira. Eles acreditam e continuam comprando a mesma mentira do diabo e dizem, eu não quero saber de Deus, isso é coisa de igreja. Um domingo como hoje eu quero me divertir na praia, esse bando de crente bobo, né? Perder o tempo para a igreja, ficar ouvindo pregação, eu não quero saber disso, eu quero a minha vida. Sejam autônomos, é a proposta do diabo. O diabo os domina, direitinho. Mas por que os domina? Porque eles são maus. Porque o ser humano é mau. Verso 3, entre os quais também todos nós andamos, outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como também os demais. Por natureza, a natureza deles é mau. Filhos da ira, carne, natureza pecaminosa. Porque eles amam o caminho do diabo. Jesus falou assim, vocês são filhos do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Por isso que vocês não me ouvem porque eu digo a verdade, Jesus falou. Olha só, é porque eu digo a verdade que vocês não me ouvem. Se alguém chegar contando a mentira, vocês vão ouvir. Vocês sabem, irmãos, como é fácil conquistar o ser humano com a mentira, não é verdade? É fácil. Eles vêm feito cachorrinhos assim, quando o dono chama assim, vem. E eles vêm. Porque eles amam a mentira, eles se apegam à mentira, a natureza deles é má. Eles são escravos de si mesmos, escravos do adultério, escravos da prostituição, escravos da lascívia, escravos do egoísmo, escravos da avareza, escravos da maldade, escravos da mágoa, escravos do ódio, escravos do rancor. Essa coisa horrível que nós vemos na sociedade hoje, é tudo manifestação do coração humano. É o coração humano que vocês veem aí na mídia, irmãos, na mídia corrupta, nesses programas imundos de televisão. É o coração humano que vocês veem nas notícias sobre o que acontece neste mundo. É o coração humano que é mau, por isso produz maus frutos. O coração mau produz maus frutos. Jesus disse, vocês conhecem a árvore pelos frutos. Vocês conhecem o coração pelo fruto. Esse homem é escravo de si próprio. O apóstolo Paulo vai falar numa linguagem fortíssima também, aqui no capítulo 4. Leia aí comigo, aqui mesmo de Efésios, capítulo 4, verso 17. Olha o que ele diz. Ele fala para que nós não andemos como os ímpios. Porque como é que o homem ímpio anda? Capítulo 4, verso 17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis. Acharam, irmãos? 4,17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Olha como eles andam, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. A vida deles é assim. Eles se apegam, eles estão apaixonados pela morte. Você sabe como é que a gente pode definir o homem no pecado? O homem humanista? O homem autônomo? Um apaixonado pela morte. Ele está louco pela morte. Ele ama a morte. Ele abraçou o fogo que está queimando a roupa dele. Ele já está começando a sentir o calor no peito. Mas ele não quer largar o fogo, não. O fogo já está começando
avermelhar aqui o peito dele, a roupa já está queimando, mas ele continua abraçado com fogo. Você fala para um jovem, jovem, seja santo. E o jovem diz, não, eu quero a prostituição. E a prostituição vai levá-lo para onde? Para o cemitério. Você diz para o jovem, jovem, cuidado, cuidado com essas amizades, cuidado. Não ande com quem não ama o Senhor. E o jovem diz, não, eu quero, eu gosto, meus amigos, eu andarei com eles. E aonde aquelas amizades vão levá-lo? As más companhias corrompem os bons costumes e os levará para a morte. Eu já conheci alguns jovens que hoje estão debaixo da terra, estão mortos, porque nunca ouviram bons conselhos, nem de seus pais, nem de pastores, os ministros do Evangelho, não ouviram a Deus. Estão apaixonados pela morte. Com avidez, se entregam à dissolução, se tornarem insensíveis. A autonomia do homem, na verdade, não é autonomia. Ele é escravo. Ele é escravo de forças que o dominam completamente. A carne, o mundo e o diabo. É por isso que eu perguntei para os irmãos ainda há pouco, quando nós cantamos aquele hino muito, muito lindo, né? Que diz, então, minha alma canta a ti, Senhor. Né? Aí o hino vai dizendo assim, quando eu olho, né? Deixa eu ler aqui, irmãos, cadê? Então ele diz assim, se vocês quiserem ler aí no plenário, mas deixa eu achar, né? Cadê? 56, né? Assim. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos, trovões rolando a proclamar teu nome na fluidão. Quer dizer, que ele olha para a criação e ele vê a glória de Deus. Isaías 6 diz, a terra está cheia da tua glória. Aí na outra parte, quando atravesso os bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaro a cantar, e vejo além montanhas alterneiras o teu poder e glória proclamar. Um dia anuncia outro dia. O salmista diz, a glória de Deus está na criação. Paulo diz em Romanos 1, lá está a glória de Deus. Os atributos invisíveis. Em cada pássaro, ainda agora aqui, né, cantou um pássaro, né? A gente está aqui domingo de manhã, né? De vez em quando canta um passarinho aqui. Ele está anunciando a glória de Deus, irmãos. Aí na outra estrofe vem a glória mais ainda, mais clara, que é onde? Na cruz. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, libertando o sangue carmesim. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Onde é que a glória dele se manifesta? Na criação. Irmãos, o homem de Deus, ele começa a entender o que o ímpio não entende. O ímpio olha para a criação e vê que lua bonita, que pássaro belo, e fica só nisso, e começa a endeusar a lua, e começa a endeusar o pássaro, e aí criam-se esses movimentos ecológicos que querem preservar a terra, mas não querem saber de Deus. E odeiam o ser humano. Interessante isso. Se voltam contra o ser humano. O ser humano passa a valer menos que um macaco, menos que uma árvore. Mas o homem de Deus não. O homem de Deus, ele olha para a criação e vê a glória de quem? De Deus. E ele canta ao Senhor. Mas ele vê mais, porque na verdade a criação já manifesta a glória de Deus, mas não tanto como a redenção. A redenção manifesta a glória de Deus. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim. Quando ele vê que ele é um miserável pecador e que ele não merece nada, mas Jesus veio e morreu por ele naquela cruz. Irmãos, você se emociona com a cruz, irmão? Pense nisso, meus irmãos. Hoje eles não estão mais se importando com a cruz. Hoje eles querem ficar ricos.
e querem a cura da sua enfermidade, mas a cruz, não, a cruz não. Parece uma vez, como eu ouvi até o pastor Augusto Nicodemos, ele que falou isso. Ele estava assistindo televisão, assistindo um programa dessas igrejas neopentecostais, aí tinha aquela fila de testemunho, e um contava, Jesus me curou, outro contava, Jesus me prosperou, conte a bênção, irmão. E ele ia contando, eu contando. Aí chegou uma velhinha, bem humildezinha, bem velhinha, né? E o pastor disse, conte a bênção, irmã. E a velhinha falou assim, pastor, Jesus me lavou com seu sangue, Jesus me redimiu dos meus pecados. Aí o pastor falou assim, tá bom, irmão, agora conte a bênção. Entendeu? Quer dizer, perdeu material. Perdeu a alegria da cruz. Porque eles não sabem mais o que é pecado, irmãos. Pecado é banalidade. Eles são autônomos, eles são humanistas. Então para eles a cruz não tem valor. Mas quando nós percebemos, como canta esse hino, quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim. Aí, irmãos, aí a glória de Deus. Então minha alma canta. Você se emociona com a cruz? Salmo 50 diz, para os frios, para os formalistas, lembra que nós já estudamos isso? Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, tu me glorificarás. Você já foi, irmão, você já invocou o Senhor, você já viu o seu pecado, a sua maldade, a sua malignidade, já viu que o que merece é a ira de Deus, mas que Deus amou você em Cristo, e Ele veio, Ele morreu por você na cruz. Você o invocou e Ele te salvou. Na cruz maldita, Ele levou a tua maldição, o teu pecado, a tua morte. Você se emociona com isso, você é um frio, formalista. Você canta esses hinos que nós cantamos aqui com alegria, com emoção, lembrando do que Jesus Cristo fez por você, irmão. Você se alegra em vir para o culto, porque é o dia do banquete, é o dia da alegria, é o dia que eu vou cultuar o meu Salvador, meu Senhor. Você obedece a Ele com amor, porque Ele te salvou na cruz. Um pouco disso nós vemos hoje, não é verdade? Então essa alegria, irmãos, é que o apóstolo Paulo está falando assim. Ele diz, verso 4, capítulo 2, vamos ler de novo. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Olha a linguagem dele. Perceba a emoção de Paulo, a alegria de Paulo. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema, olha aí, riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, a quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Acabou a soberba, a presunção, a arrogância humana, o orgulho humano, porque nós somos salvos pela graça, e essa graça manifesta, como diz Paulo no verso 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Deus é glorificado na nossa salvação. Pense, irmãos, que glória é essa, de que você, um miserável pecador, foi salvo, e através da sua salvação, Deus, a graça dele é revelada nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça em bondade para com você em Cristo Jesus. É por isso que Paulo explode em louvor. Ele faz uma exposição de todo o Evangelho no livro de Romanos. Aí quando ele chega no capítulo 11, olha a explosão de louvor do apóstolo Paulo. Vamos ler aí. Romanos capítulo 11. Ele faz exposição de todo o Evangelho. Aí ele expõe desde do pecado, a graça em Cristo Jesus, a redenção, a fé, a santificação, a salvação do Israel, dos gentios. Ele fala de todas essas coisas, até que
No versículo 33 do capítulo 11, ele diz assim: ó profundidade. Acharam, irmãos? Romanos capítulo 11, verso 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Aí ele conclui assim: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Ele explode em louvor por causa da obra da cruz, por causa de tudo que Deus fez em Cristo. Isso deve estar em nós, irmãos, entendeu? Ame o Senhor, olhe o que Ele fez por você e viva para a glória dEle, nesse sentido aqui, com esse sentimento, com essa alegria. A nossa fé, ela é racional, completamente racional, lógica, não é contra a razão, não. Mas não é só racional, é racional que dá sentido à emoção. A nossa emoção, ela se baseia na nossa razão. É porque nós sabemos e nós entendemos essas verdades que nós nos emocionamos, que nós nos alegramos, que nós queremos viver para a glória do nosso Deus. E Paulo explode em emoção aqui. Aqui é emoção, só que a emoção não é emocionalismo, porque emocionalismo é emoção sem razão. Esse que a gente vê muitas vezes nessas igrejas aí, todo mundo batendo palminha, chorando e fazendo aquelas coisas todas, é emocionalismo sem razão, porque esse povo não conhece a Deus, não conhece o Evangelho na maioria das vezes, porque o Evangelho não está sendo pregado para eles. Mas quando você entende o Evangelho, não é emocionalismo, é emoção verdadeira, porque agora você racionalmente entendeu o Evangelho, e você vê o sentido do Evangelho, a glória do Evangelho, e você explode em louvor, em adoração, em emoção, e você quer viver para a glória de Deus. Não é frio, não é mecânico, não é dizer assim: ah, eu vou fazer isso porque Deus quer, não é? Ah, Deus quer, não é? Ou, ah, eu não quero ir para o inferno, não é? Não. É porque eu amo ao Senhor. É porque eu quero viver para a sua glória. Isso é vida cristã, irmãos. E é isso que cada um de nós tem que buscar de todo o coração. Este amor a Deus e essa alegria em servir a Deus. O Senhor Jesus Cristo disse que a nossa vida manifesta a glória de Deus, o fruto de nossa vida. Textos que nós já estudamos aqui e que nós vamos ainda, se Deus quiser, estudar. Vamos voltar à nossa exposição no livro de João e a gente vai rever, se Deus quiser, todas essas coisas. Mas algumas coisas que nós já estudamos. Por exemplo, nós já estudamos João capítulo 10. Abre a sua Bíblia aí comigo, rapidinho. João capítulo 10. João capítulo 10. A palavra de Deus diz assim: em verdade vos digo que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas só por outra parte é seu ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é seu pastor das ovelhas. Jesus está se apresentando como o nosso pastor, pastor das suas ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem porque ele reconhece a voz. Mas de nenhum modo seguirão o estranho, antes fugirão dele porque não conhecem a voz dos estranhos. Aí Jesus fala, então, se apresenta como bom pastor. E ele diz assim, olha, versículo 11. Versículo 11. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Ele manifesta o amor dele em se dar. E ele não se deu pelas ovelhas na cruz, ele morreu na cruz pelas ovelhas. Não por todos, né? Mas pelas suas ovelhas. É a expiação limitada. Ele morreu pelos eleitos. Aí olha o que ele vai falar no versículo 15. Capítulo 15, desculpe. Leia agora comigo. Capítulo 15 de João. Ele diz lá no capítulo 10 que ele é o bom pastor morre pelas ovelhas. Agora, olha o capítulo 15 de João, por favor. Ele diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor.
Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa para que produza mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecer em mim e eu permanecer em vós, como também não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permaneceres em mim. Observe, irmãos, o que ele diz agora no verso 8. Nisto, verso 8, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como é que Deus é glorificado? Como resultado da sua obra de redenção, nós fomos salvos, fomos colocados, enxertados na videira que é Cristo, e nele nós produzimos fruto. Ele é o agricultor, não é? Cristo é a videira. Quando nós produzimos fruto, quem é glorificado? O Pai. O Pai. Jesus fala em linguagem semelhante lá em Mateus capítulo 5. Vamos olhar agora, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, ele diz assim, verso 14: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e olha só, glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Irmãos, a vida do cristão genuíno é uma vida que é um retorno ao princípio original: amar a Deus e amar ao próximo. Ele ama a Deus, ele conhece a Deus, ele canta a Deus, ele proclama a salvação ao próximo. E nisso tudo, ele é o sal, ele é a luz, e ele vive para a glória de Deus. Isso quer dizer que o Evangelho é a manifestação da glória de Deus. Nós vemos a glória no Evangelho, e quando nós cremos no Evangelho, nós nos arrependemos e nós somos salvos. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Nós passamos a proclamar esse Evangelho, veja só. E nós passamos a ser instrumento da glória deste Evangelho. De maneira que este Evangelho vai se manifestar através de você, irmão. Quanto mais você amar a Deus, e quanto mais você amar o próximo, você está manifestando a glória do próprio Deus. As pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: mas espera aí, tem alguma coisa diferente nesse rapaz, nessa moça, neste homem, nesta mulher. Eles não são iguais aos outros. Eles vão perceber que não é uma coisa de fariseu, mas que é uma santidade genuína. Porque fariseu é uma santidade afetada, falsa, mentirosa. Mas eles vão perceber que há uma santidade, que é algo diferente. A glória de Deus vai se manifestar. O Evangelho é a manifestação dessa glória na nossa vida. Nós passamos a manifestar a imagem, a semelhança de Deus, e a glória dele se revela aos homens, e eles glorificam ao Pai que está nos céus. Eu quero encerrar exortando os irmãos. Nós temos dois caminhos diante de tudo isso. Procurei mostrar para vocês como era no Éden, procurei mostrar para vocês o que aconteceu no pecado, procurei mostrar para vocês o que acontece no Evangelho, a glória de Deus sendo restaurada em nós e se manifestando através de nós, né? Agora eu pergunto para vocês, não responda para mim, mas para Deus, e ouça a sua própria consciência agora. Eu quero perguntar isso me baseando em mais um texto só que nós vamos ler agora, e aí nós encerramos. Vamos ler mais esse texto. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. O apóstolo Paulo resume toda essa questão numa frase. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. 1 Coríntios está depois de Romanos logo, né? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31.
Acharam? Diz assim. Posso ler, mesmo? Pode? Diz a palavra de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para o quê? A glória de Deus. Esse é o resumo. Eu quero perguntar a você, irmão, veja bem, a vida cristã não é só vir aqui na igreja. Ah, pronto, já fui na igreja, já pratiquei o meu ritual de sentar, de cantar os hinos, de ouvir a pregação, e agora eu vou para minha casa e acabou a minha vida cristã, o meu compromisso cristão. Não. A vida cristã é a nossa vida todinha, toda. Tudo que nós fizermos, como Paulo diz, você vai comer, você agora é um cristão, você foi salvo, você ama o Senhor, coma de maneira que Deus seja o quê? Glorificado. Você vai beber, você é um cristão, você ama o Senhor, beba de maneira que Deus venha a ser glorificado. Por exemplo, a questão do vinho, o que a palavra de Deus diz? Não vos embriagueis com o vinho. Quando eu passo a usar alguma coisa para o pecado, eu não glorifico a Deus. Quando eu uso qualquer coisa, não para a glória de Deus. Quer comar, mas ele não para aqui, né? Quer comais, quer bebais, mas ele continua. Façais qualquer coisa. Vocês vão agora para a casa de vocês. Como você vai falar com o seu familiar? Como você vai conversar com o seu familiar? Como você vai tratar o seu familiar? Pense. Como eu tenho tratado minha mãe, meu pai, meu irmão, meu filho, minha filha? Tem sido para a glória de Deus? Vocês estão de férias agora, não é? Vivam as suas férias. Aproveitem as suas férias. Mas lembre, façam tudo para a glória de Deus. Quando vocês forem estudar, glória de Deus. Quando vocês forem trabalhar, para a glória de Deus. Que quando os homens olharem para vocês, eles possam ver a glória de Deus. Viva assim, tá bom, irmãos? Se vocês amam o Senhor, façam tudo para a glória de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Vamos orar. Amado Deus, muito obrigado pela tua verdade, pela tua palavra e pela tua graça bendita. Aplica essa palavra em nós, transforma-nos, nos faz servos que honrem o teu santo nome, Senhor, mais e mais. Nós pedimos em nome de Jesus e nós te agradecemos, Senhor, para a tua glória, para o teu louvor. Amém e amém, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos.